Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo Lima, do canal Na Trincheira das Ideias. Eu peço que você curta o vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. No vídeo de hoje eu preparei aqui algumas questões, trazer alguns elementos sobre esse livro aqui do Vladimir Ilyich Lenin, né, que é o Esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Aqui na minha edição, né, ele está aqui como a doença infantil do esquerdismo no comunismo, né, mas o título é mais conhecido como a primeira versão ali que eu coloquei. Bom, é um livro extremamente importante para pensar exatamente questões de estratégia e tática, né, e é um livro que se coloca numa atualidade muito relevante, também tem uma atualidade muito importante. E primeira coisa para a gente entrar nas questões centrais do livro do Lenin é contextualizar um pouco o surgimento do livro, né? Em que contexto o Lenin escreve esse livro e qual objetivo ele procurava ao organizar essa obra. Então, o primeiro elemento importante é que esse livro foi escrito entre os meses de abril e maio de 1920. Às vésperas do segundo congresso da Terceira Internacional Comunista. Terceira Internacional que foi criada em 1919, que estava ali já num momento, né, de uma nova etapa de articulação, de discussões com os delegados, né, que vinham de diferentes países do mundo. Numa Rússia ainda num contexto da guerra civil e num momento também no qual as tentativas, né, de revolução, principalmente no continente europeu, foram derrotadas, algumas importantes, como a Revolução Alemã, né, que foi derrotada em 1919, e a Revolução Húngara, também, que foi derrotada naquele momento histórico. Então, o Lenin prepara esse documento para que os delegados, isso chegou nas mãos de todos os delegados do Congresso, lessem, assim, trouxessem essa pauta para o debate entre os comunistas de todo o mundo que estavam reunidos em Moscou, né, no ano de 1920, meados de 1920. E outra coisa importante, que é pouco conhecida, o subtítulo dessa obra chama-se Ensaio de Palestra Popular sobre a Estratégia e a Tática Marxistas. Claro que o Lenin dá um nome chamativo, né, provocativo, exatamente para trazer a atenção dos leitores para o que ele está querendo abordar. Mas o foco central do texto do Lenin é isso, né? Estratégia e Tática Marxistas. Importante fazer um pontapé inicial aqui também em relação à estratégia e tática, né? Claro que de uma forma muito simples, muito reduzida, a gente pode identificar a estratégia como aquele objetivo final a ser alcançado. No caso dos comunistas, a revolução socialista, claro que na perspectiva da construção do comunismo, mas a revolução socialista é o grande objetivo a ser atingido. E a tática são as ações, né? Os passos, os caminhos para se chegar nesse objetivo final. Então, em torno dessas questões, que são relações que se combinam, né? Um processo dialético entre estratégia e tática, que o Lenin vai conduzir o debate. Mas ele conduz esse debate focando exatamente no que ele classifica como o esquerdismo, não é? E o que é exatamente o esquerdismo? Porque o Lenin ele se coloca num embate permanente com as forças reformistas, não é? E ao mesmo tempo ele chama a atenção que, olha, também é preciso combater dentro do movimento comunista os esquerdistas, né? Ou os doutrinaristas, como ele também vai denominar. Bom, em linhas gerais, o que diferencia, como que a gente pode caracterizar um segmento e o outro? Os reformistas, eles abandonam a questão estratégica da luta pelo socialismo e focam-se nas ações táticas apenas e tiram a perspectiva revolucionária de cena. Então, né, vão focar apenas no curto prazo, em ações pontuais, em ações mais imediatas, e isso, obviamente, que tira a perspectiva de uma revolução, da revolução socialista do horizonte. Já os esquerdistas, eles vão fazer uma confusão entre tática e estratégia, colocando a estratégia como o elemento já a ser atingido imediatamente. E aí eles acabam caindo num outro extremo, no qual não há mediação tática,
né? E isso vai ter problemas muito graves para o movimento comunista, porque acaba se traduzindo num isolamento, não é, dessas organizações ou dos partidos que adotem essa postura, dos grupos que adotam essa postura, não é, e um total deslocamento entre os grupos políticos que defendem esse tipo de posição das massas. Então o Lenin combate essas duas vertentes e nesse livro do esquerdismo ele vai exatamente colocar o foco nesses grupos doutrinários que vão para o programa máximo, né? Que vão tentar chegar na Revolução Socialista a qualquer custo, sem mediação tática, e o que, em geral, não dá muito certo. O livro ele é dividido em 10 capítulos e também tem os apêndices, né? No qual ele vai atualizar alguns debates ali com alguns agrupamentos políticos da Europa, europeus. Nesses 10 capítulos, os primeiros 4 o Lenin dedica para entender, não é? E, enfim, de forma didática, né, muito direta, colocar os elementos-chave da experiência russa, de como os bolcheviques conseguiram, né, no que ele apresenta como a linha justa, né, entre essa articulação correta, que foge do revisionismo, que foge do reformismo, melhor dizendo, e que foge do esquerdismo. Então, nessa condução, os bolcheviques, num período histórico de 15 anos aproximadamente, entre 1903 e 1917, passaram por diferentes momentos na história russa e foram adaptando a sua tática, foram organizando a sua tática conforme a conjuntura se apresentava e tiveram, né, o sucesso porque atingiram seu objetivo final, que foi a Revolução Socialista de outubro de 1917. Então o Lenin traz nesses primeiros 4 capítulos esses elementos. O primeiro ponto importante é que ele coloca que a Revolução Russa tem uma significação internacional. Ou seja, ela ensina algo para todos os revolucionários de todos os países. Tem um valor universal. Claro que ela se dá num contexto específico, e o Lenin coloca isso, mas há elementos importantes que são válidos para todas as outras experiências na luta de classes que vão sendo travadas. Óbvio que ele está pensando lá no início do século XX, né, nos outros países do mundo, com a expansão, né, dos partidos comunistas que a Terceira Internacional vai promover. Então o Lenin está com esse olhar, né, e ele exatamente está escrevendo para os delegados do Congresso, do segundo Congresso da Terceira Internacional. Por que se deu o êxito dos bolcheviques? Né? Por que na experiência russa os comunistas conseguem chegar ao seu objetivo final? O que fez com que eles conseguissem atingir, né, a primeira revolução socialista com uma continuidade, não é algo que dura pouco tempo, porque ali o Lenin já está falando em 20, ele já está falando quase 3 anos depois do sucesso da Revolução Socialista. Então ele vai dizer, bom, o que aconteceu aqui, né, qual foi a experiência dos bolcheviques que nos levou à vitória? E ele traz 2 elementos importantes. O primeiro é a questão da coesão interna do partido. Ele vai focar muito na disciplina. E a disciplina dessa vanguarda, o partido entendido quanto uma vanguarda. Essa vanguarda se constitui de forma consciente, disciplinada, firme, né, que tem os seus objetivos claros, com, né, uma estrutura interna bastante coesa, que vai se organizar em torno do centralismo democrático, que é essa ferramenta política que é organizada e construída pelo Lenin, mas não só isso, porque essa vanguarda consciente e disciplinada, ela precisa ter a capacidade de coesionar-se com as massas proletárias, inclusive ele diz não proletárias, mas que vêm junto nesse processo de revolução. Então, esse elemento vai se dar a partir da justeza da linha política com as massas, que vão se convencendo a partir da sua própria experiência, da experiência própria das massas, né? Então, conforme a luta de classes, conforme as lutas vão se configurando numa realidade específica, e no caso da Rússia, o Lenin traz esses elementos no seu texto, as massas vão criando, não é, esse referencial político e essa vanguarda organizada com uma linha política justa, com uma teoria revolucionária,
com um duro trabalho permanente, consistente, paciente, não é? Vai acertando os ponteiros, vamos dizer assim, né? Então, com uma teoria revolucionária, vai estreitando a ligação com a experiência prática revolucionária, que é uma relação também dialética. Aí ele vai entrar em cada uma das etapas que ele situa, né? Então, entre 1913 e 1905, a preparação para a Revolução. Então, uma determinada ação tática, disposição dos programas, né, do debate público, do embate público com outras correntes que também estavam naquele contexto russo do início do século XX. Entre 1905 e 1907, nós temos os anos de revolução, onde há um ascenso do movimento de massas na Rússia. A criação dos soviets, inclusive, se dá nesse momento histórico. Entre 1907 e 1910, os anos de reação, repressão, perseguição política, de recuo do movimento de massa. Entre 1910 e 14, um novo momento de ascensão das lutas de massa. Entre 14 e 17, a Primeira Guerra Mundial. E já em 1917, entre fevereiro e outubro, a Segunda Revolução Russa, que é a Revolução burguesa, né, no qual Kerensky, enfim, né, e os seus apoiadores tomam o poder naquele momento até o processo de Revolução de Outubro, né, onde se institui realmente a Revolução Socialista. E aí o Lenin vai traçando esse painel histórico e revelando que em cada um desses momentos o Partido Bolchevique soube avançar, soube recuar quando foi necessário, de forma organizada, de forma disciplinada, soube disputar os espaços políticos e criando as condições para que, a partir desse aprendizado das massas, o partido se convertesse exatamente nessa referência política, na vanguarda de fato das massas russas naquele momento histórico. E aí ele vai apontando exatamente, e acho que o principal do texto e da experiência russa é exatamente essa flexibilidade tática, a capacidade tática que os bolcheviques tiveram de ler a conjuntura, de analisar o contexto histórico e se movimentar rapidamente em relação a aos acontecimentos e aos processos dentro do contexto russo, né, da realidade russa. Então ele pega, por exemplo, dois momentos interessantes nos quais ele se confronta com posições esquerdistas dentro do próprio Partido Bolchevique. E ele vai citar 1908, quando da participação no parlamento ultra-reacionário, quando ali o Lenin entendia que era importante participar naquele processo, num momento de recuo das massas, de recuo da luta de massas, e haviam setores dentro do Partido Bolchevique que não entendiam que não podia se participar daquele processo parlamentar, mesmo num parlamento ultra-reacionário. E os bolcheviques, com uma linha calibrada para aquele momento histórico, decidiram que era importante essa participação, e o Lenin vai trazendo exatamente esses elementos, né, da luta legal combinados com a luta ilegal. Então ele não descarta nenhuma dessas possibilidades de luta. E o outro elemento interessante, quando ele vai ter um embate com setores esquerdistas do Partido Bolchevique, é quando, em 1918, a Rússia ainda não, a União Soviética ainda não havia sido criada, assina o acordo, o Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Esse acordo de paz de Brest, ele vai ter um elemento muito criticado, porque era um acordo onde a Rússia cedia território para a Alemanha, né, para os imperialistas alemães, e se criticava que isso não poderia acontecer, que isso seria um recuo inaceitável, enfim. E o Lenin diz que, olha, em casos específicos você precisa ter alguma capacidade de acordos e compromissos. E é o momento, é o contexto, não é? É o momento concreto que vai fazer com que você tome essas decisões. Então ele até cita um exemplo, né, uma referência bem simples assim para entender, o caso de você ser sequestrado por um grupo de bandidos, né, eles pegam seu carro, pegam você, e aí chega um determinado momento eles dizem o seguinte: olha, a gente fica com o teu carro, fica com teus pertences, fica com teu dinheiro e tu sai vivo. É um acordo, é um compromisso que você firma com os caras: olha, eu tô saindo vivo, vocês levam os meus bens.
Você perde alguma coisa, claro, mas você sai vivo, você sai com a possibilidade de continuar, né, a sua existência. E nesse caso específico do Tratado de Paz, é essa questão que se coloca, né? Então, no momento concreto, objetivo, você vai analisar e tomar a decisão, né? Então, você não pode ter uma tática engessada que valha para todos os momentos. Não. Cada momento histórico vai exigir uma tática que seja mais adequada para aquele momento, claro que sempre na perspectiva da revolução, sempre na perspectiva de criar condições, de acumular forças para fazer a luta revolucionária visando a Revolução Socialista. Depois o Lenin vai trabalhar entre os capítulos 5 e 8 a questão alemã, o caso alemão, onde ele vai abordar exatamente as posições da oposição esquerdista dentro do PC alemão. E ele vai centrar o debate em torno de 3 questões centrais. A primeira pergunta é a seguinte, que é um capítulo do livro, né? Os revolucionários devem atuar nos sindicatos reacionários porque havia um movimento de que quando um sindicato fosse dominado por grupos reacionários ou tivesse essa perspectiva hegemônica, deveria se criar um novo sindicato, né? Um sindicato totalmente novo, apenas com os comunistas ou com os grupos mais revolucionários. O Lenin diz que não. O comunista, o revolucionário, ele deve atuar onde estiverem as massas. E aí entra o papel de vanguarda, que é educar as massas, disputar as massas, né? E fazer e criando as condições para essa coesão. Então, é um erro, na perspectiva do Lenin, abandonar os sindicatos, por mais que eles sejam reacionários nas suas direções, na sua própria estruturação, na sua própria organização. O papel dos revolucionários é atuar onde as massas estão e disputar a consciência dessas massas, né? Fazer a luta política. O outro segundo elemento, a segunda questão que o Lenin traz é: deve-se participar dos parlamentos burgueses? Porque havia uma rejeição nesses grupos de oposição na Alemanha, desses grupos esquerdistas, de que não se deve participar do parlamento burguês, não se deve colocar força nesses espaços, e o Lenin novamente vai responder que enquanto não se tiver força para dissolver o parlamento burguês, o partido deve, ele diz inclusive que é uma obrigação do partido, atuar no parlamento, usando, obviamente, esse espaço de modo revolucionário, comunista. Então, se você não tem, aí ele pega o exemplo russo, um soviet com a ascensão da luta de massa, que realmente seja um espaço onde você possa vir e defender a dissolução do parlamento burguês, se você não tem essa correlação de forças, você deve participar do parlamento burguês. Você deve atuar, disputar dentro das possibilidades legais que são colocadas para os partidos comunistas naquele momento histórico. Alguns países permitiam essa possibilidade, então você deve ir para essa disputa, você deve ir para esse espaço, até porque em muitos contextos as massas acreditam ainda nesse espaço. Então você deve ir onde estão as massas e fazer essa disputa política por esse meio também. E a terceira questão que o Lenin se coloca é nenhum compromisso, nenhum acordo. Então ele vai situar esse debate, e ele vai dizer que é preciso saber analisar cada caso particular no momento concreto. Ou seja, é possível fazer acordos com setores social-democratas, com setores liberais em determinados contextos? É possível, mas isso obviamente que tem que ser analisado concretamente, a partir de uma base científica, de uma análise científica da realidade, e perceber se é, né, interessante, se isso vai acumular força, se isso vai fazer com que a luta avance, né? Com que a luta popular aí avance. Então, aqui tem uma citação também interessante que diz o seguinte: de tudo isso se depreende imperiosamente a necessidade, uma necessidade absoluta, que tem a vanguarda do proletariado, sua parte consciente, o Partido Comunista, de recorrer à manobra, aos acordos, aos compromissos com os diversos partidos dos operários e dos pequenos patrões. Toda a questão consiste em saber aplicar essa tática para elevar e não para rebaixar o nível geral de consciência, de espírito revolucionário e de capacidade de luta e de vitória do proletariado.
Então essa tática, obviamente, que tem que jogar a favor da estratégia, tem que jogar a favor da revolução. E por fim, o Lenin aborda, né, no último capítulo, sobre a experiência inglesa. Ele também nos apêndices vai falar sobre a questão relacionada à Holanda, à Itália. Então ele vai trazendo outros elementos para exatamente abordar essa crítica, né, trazer essa crítica ao esquerdismo e numa perspectiva, obviamente, de superar esses movimentos, né, superar essas tendências dentro do movimento comunista e do movimento revolucionário. Para a gente concluir, então, nós temos as seguintes questões. Né? O desenvolvimento da luta de classes tem questões essenciais em todas as partes, mas se dá em cada país de uma forma original. Então há elementos da luta de classes que estão presentes, que são universais, mas elas precisam ser percebidas dentro da conjuntura das questões econômicas, das questões religiosas, das questões sociais, das questões culturais de cada país. Isso é um elemento importante, porque o Lenin está indo exatamente contra a ideia de que há um processo mecânico que você vai pegar um elemento que deu certo num país, por isso que ele fala da experiência russa, e vai transplantá-la mecanicamente para outro. Não. Esse processo tem que se dar a partir da leitura, da inserção no movimento de massas, da realidade concreta de cada país, de cada situação. Então ele reforça isso, né? Levar em consideração as particularidades concretas do país. E aí você vai procurar soluções concretas para problemas comuns que vão se colocar de forma universal. Quais são esses problemas comuns? Derrotar o oportunismo e o doutrinarismo, derrotar o reformismo e o esquerdismo. Isso é um elemento que vai se colocar em cada especificidade, mas vai estar dado lá. Então vão ter os esquerdistas, vão ter os reformistas em cada realidade específica. Derrubar a burguesia, né? Derrubar a classe dominante para que a revolução efetivamente tenha sucesso e instaurar a ditadura do proletariado. Né? Então, são elementos que vão se colocar como desafios em todos os contextos, mas que terão respostas diferentes no sentido das movimentações táticas dentro da realidade concreta, da situação concreta de cada país. E aí, por fim, um elemento muito importante. O Lenin ele não despreza nenhuma ação, nenhuma forma de luta. Ou seja, todas as formas de luta são válidas, legais ou ilegais. O que cabe aos comunistas e aos revolucionários? Eles têm de saber utilizar. Eles têm de saber utilizar todas essas formas de luta e saber substituir uma forma pela outra de forma rápida e inesperada. Ou seja, tem que ter uma flexibilidade tática, tem que ter uma agilidade do ponto de vista de compreender as ações das classes inimigas para poder fazer essa movimentação de uma maneira correta, conforme a conjuntura exige. E aí, novamente, o exemplo russo é fundamental. Para concluir, mais uma citação aqui do Lenin, que eu acho que é interessante para a gente entender bem esse debate tático que o Lenin está trazendo, tático estratégico, obviamente. Né? O que diz o Lenin aqui? O doutrinarismo de direita obstinou-se em não admitir senão as formas antigas e fracassou do modo mais completo por não ter percebido novo conteúdo. O doutrinarismo de esquerda obstina-se em repelir incondicionalmente certas formas antigas, sem ver que o novo conteúdo abre seu caminho através de todas as espécies de formas e que nosso dever de comunistas consiste em dominá-las todas, em aprender a completar umas com as outras e a substituir umas por outras com a máxima rapidez, em adaptar a nossa tática a qualquer modificação dessa natureza, causada por uma classe que não seja nossa ou por esforços que não sejam os nossos. Então, os comunistas têm que estar preparados e têm que ter, né, um arsenal, aí, tem que ter uma variedade de ações táticas e saber movimentar conforme a conjuntura. Parece fácil, parece simples, obviamente que o Lenin fala a partir de uma experiência vitoriosa, mas esse é o grande desafio que se coloca. Então essa é a atualidade do texto do Lenin, né? Então essa questão dos desafios táticos na perspectiva, né, da estratégia socialista que os comunistas têm no mundo todo. Né? Então esse desafio se coloca atual, a leitura de Lenin é extremamente importante, extremamente atual, para que nós possamos, estudando, analisando, compreendendo os processos históricos,
termos aí, né, caminhos, construirmos os caminhos para as revoluções e em especial, em particular, para a Revolução Brasileira. É isso aí, galera. Curta o vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e muito obrigado por ter assistido e acompanhado até aqui.